Olá, seja bem-vinda e bem-vinda ao nosso canal. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho e no programa de hoje nós iremos abordar um tema para lá de interessante. Será que nós, psicólogos, estamos o tempo todo analisando todo mundo ao nosso redor? Essa é uma dúvida muito comum sobre profissionais de psicologia. Talvez uma dúvida, mas quem sabe até um certo medo, um certo receio. Algumas pessoas têm até receio quando descobrem que eu sou psicólogo e elas ficam preocupadas em como se comportar, o que falar e o que fazer. Se você está curioso e curiosa sobre esse tema, vamos agora falar um pouquinho sobre até que ponto isso é verdade, isso é muito mito e até mesmo pode ter um pouco de preconceito em relação aos profissionais e à profissão de psicologia. E para responder essa pergunta, se nós psicólogos e psicólogas estamos o tempo todo analisando todo mundo que está ao nosso redor, poderia dizer que a resposta é sim e não. Isso mesmo, existem duas respostas para essa pergunta muito comum e até mesmo, como dito, certo receio de algumas pessoas quando está diante de um psicólogo e da psicóloga. Nós, profissionais de psicologia, somos treinados para entender e observar os comportamentos, os sentimentos e os pensamentos das pessoas. Passamos anos estudando sobre teorias da personalidade, sobre transtornos psicológicos, sobre comportamentos adaptativos e desadaptativos. Isso faz com que nós tenhamos desenvolvido, podemos dizer, uma lupa com fundamento teórico, com um fundamento metodológico para observar e perceber com mais facilidade do que uma pessoa do senso comum quando alguma pessoa está tendo algum tipo de comportamento, algum tipo de sentimento e até mesmo manifestando pensamentos que fogem do padrão, do esperado, do padrão normal. Então, de forma geral, podemos dizer que sim, sempre que o psicólogo e a psicóloga estão num ambiente e percebe que tem uma pessoa tendo um comportamento, uma forma de sentir, uma forma de pensar que foge dos padrões dentro do esperado, esse psicólogo, essa psicóloga automaticamente acaba fazendo uma análise e uma tentativa de compreender, baseado nas teorias dos transtornos psicológicos, das personalidades e dos comportamentos disfuncionais, que tipo de comportamento e reação aquela pessoa está tendo. Então, por exemplo, se a pessoa está tendo algum comportamento compatível com a alteração do humor deprimido, ou até mesmo de humor exaltado, de um humor maníaco, nós, psicólogos e psicólogas, meio que automaticamente baseado nos nossos treinamentos, a gente percebe que aquela pessoa está tendo alteração do humor, um comportamento, melhor dizendo, compatível com a alteração do humor, e a gente já pensa, será que ali tem um quadro de uma depressão? Ou até mesmo de um quadro maníaco? Mas é claro que essa observação e essa nossa análise não depende apenas do nosso arcabouço técnico e dos treinamentos que nós desenvolvemos durante anos enquanto psicólogos e psicólogas. É importante, acima de tudo, nós termos o interesse em perceber aquele fenômeno, em querer compreender o que está acontecendo. E isso, inclusive, é comum para qualquer pessoa. Se você dedica um pouquinho de atenção para observar como aquela pessoa está se comportando e sentindo, e se você tiver um pouquinho de feeling, você vai conseguir, pelo menos, entender o estado do humor, do ânimo daquela pessoa. Só que os psicólogos e as psicólogas, eles fazem isso mais de forma automática e de uma forma mais qualificada. Porque isso é o que nós lidamos no dia a dia nos nossos serviços, nos nossos consultórios psicológicos. Além disso, a gente precisa ter um certo cuidado. Investigações, diagnósticos e identificações de perfis de personalidades não são feitas apenas por uma observação rápida de um comportamento, de um sentimento ou de um pensamento. Na realidade, essa análise que nós estamos falando é uma identificação, podemos dizer assim, prévia e genérica de como aquela pessoa pode estar se comportando e sentindo, e inclusive como aquela pessoa normalmente pode agir, pensar e sentir. Mas, para a gente aprofundar isso, é necessário sim um olhar mais cuidadoso, utilizando os nossos métodos, nossas investigações científicas e um processo de acompanhamento mais próximo daquela pessoa. Que é comum que
Pessoas, quando vejam um psicólogo, elas dizem, você já sabe o que eu estou pensando. Eu acredito que você já sabe qual é a resposta para essa pergunta. Sim, nós não temos, felizmente, ou talvez infelizmente, a capacidade de saber o pensamento que a pessoa está tendo sem ela nos comunicar. Mas veja bem, sem ela nos comunicar, isso não quer dizer sem ela falar. Psicóloga, psicólogo, o bom profissional de psicologia é treinado para observar sinais, comportamentos e linguagem não verbais, para compreender melhor como aquela pessoa está no ambiente, está no momento, seja do ponto de vista de sentimento, de comportamento e até mesmo possíveis tipos de pensamentos. Isso mesmo, existem treinamentos técnicos para a gente observar melhor as linguagens não verbais dos nossos clientes e pacientes. Então, não, nós não temos uma lupa, uma bola de cristal e só de olhar para você já sabemos quem você é, todos os seus pensamentos, suas aspirações. Mas sim, nós temos algumas técnicas, algumas formas de aplicar conhecimentos da ciência e da psicologia que nos ajudam a observar os comportamentos e as linguagens não verbais, que pode facilitar muito a gente compreender um pouquinho melhor quem é você, o que você pode estar vivenciando e como nós podemos te ajudar melhor. Mas vamos lembrar que no início do vídeo eu falei para você que a resposta à pergunta se o psicólogo está analisando o tempo todas as pessoas ao seu redor, seriam duas respostas, sim e não. Acabei de falar um pouquinho da sim, mas e por que também teria como resposta não? Vamos relembrar que nós, profissionais de psicologia, somos treinados para observar e entender comportamentos, sentimentos e emoções das pessoas que estão ao nosso redor, inclusive com técnicas de observação de manifestação de determinados comportamentos, determinados transtornos, de determinadas disfunções. Dentro de um ambiente controlado, onde eu estou exercendo o papel de psicólogo, por exemplo, no consultório, a minha escuta, a minha atenção seletiva, o meu foco em compreender o que está acontecendo com aquela pessoa que está à minha frente, está muito elevada, muito ativada. Então, mesmo não tendo alguma fala, algum sentimento, algum comportamento que eu entenda que é disfuncional, eu estou com toda a minha atenção, o meu foco enquanto psicólogo, psicóloga, para compreender o modo como aquela pessoa lida com as situações, o modo como ela vivencia as coisas que acontecem com ela, seja assertivas ou de formas desassertivas ou disfuncionais. Mas já no ambiente social, no ambiente familiar, no ambiente entre amigos, é natural, como qualquer ser humano, isso, psicólogo e a psicóloga é um ser humano, a gente desativa o nosso modo operando de profissional de psicologia. Então isso faz com que a gente só automaticamente ative aquele olhar mais de psicólogo, psicóloga, quando há um comportamento, uma fala, um sentimento que foge um pouco do esperado normal. Então, por isso, nós não estamos o tempo todo analisando as pessoas. E ainda para reforçar isso não, lembrando que nós somos seres humanos como qualquer outra pessoa, e por isso nós temos os nossos defeitos, nossas limitações, os nossos preconceitos. Muitas vezes, determinadas situações, determinadas pessoas despertam nossos gatilhos, né, dos nossos preconceitos, das nossas reações emocionais, e onde tem preconceitos, né, pensamentos preconcebidos e reações emocionais, diminui a nossa capacidade de entender empiricamente e empaticamente o que está acontecendo com aquela pessoa e também aprender e compreender como lidar melhor com ela. Por isso, o profissional de psicologia também tem que buscar constantemente o seu autodesenvolvimento, o seu autoconhecimento e fazer também psicoterapia. Então, sim, nós estamos o tempo todo analisando as pessoas que estão ao nosso redor e não, nós não estamos o tempo todo analisando as pessoas ao nosso redor. Bem, estamos chegando ao fim de mais um programa aqui do nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. Hoje separamos uns momentos para falar desse tema interessante, muitas vezes que é uma dúvida e até um certo preconceito em relação ao psicólogo e à psicóloga. Importante ressaltar que apesar do psicólogo ele ter um treinamento, uma qualificação, uma capacidade melhor tecnicamente para observar e entender sentimentos e comportamentos e emoções das pessoas que estão ao seu redor, nós só podemos realmente ajudar e compreender melhor aquelas pessoas que estão à nossa frente com a colaboração daquelas pessoas, seja num processo de psicoterapia, seja em outro tipo de serviço, porque quanto mais aquela pessoa se sente à vontade, quanto mais ela confia no profissional de psicologia, mais o profissional de psicologia vai entender seu modo de operar, seus perfis, né, psicológicos,
suas formas de lidar com as situações funcionais ou disfuncionais, e com isso o psicólogo poderá contribuir, colaborar mais com aquelas pessoas. E nós não temos uma bola de cristal para sair identificando e compreendendo como um passe de mágica quem é você e o que você precisa. É importante que você, no processo de psicoterapia, seja autêntico, procure realmente falar o que pensa, o que sente e discuta e dialogue com o seu profissional de psicologia as situações, possíveis respostas e soluções para o que você está vivenciando. Afinal, a nossa mente é uma caixinha de surpresa e cada ser humano é um ser único, precisando individualmente desse processo de autoconhecimento, que o profissional de psicologia pode te ajudar e muito, mas é um caminho que você mesmo deve percorrer. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Nos vemos no próximo vídeo com mais dicas e orientações sobre a psicologia, o exercício profissional de psicólogos e psicólogas e sobre o comportamento humano. Até a próxima, grande abraço e fique atento às lupinhas!